Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Teria Jesus de fato ressuscitado dentre os mortos? Teria alguém roubado o corpo de Jesus para forjar uma ressurreição? E se alguém roubou o corpo, como conseguiram passar pelos guardas romanos que estavam à porta do túmulo? Teriam os guardas dormido? Ou teriam sido subornados? Como conseguiram afastar a pedra do túmulo sem que os guardas vissem? Teriam as mulheres encontrado o túmulo vazio porque elas erraram o túmulo? Estariam tendo alguma alucinação psicológica os discípulos quando disseram ter visto Cristo após a sua morte? São muitas as teorias que falam acerca da ressurreição de Jesus e de que ele não ressuscitou. Hoje eu quero estudar com vocês esse tema à luz do texto sagrado. Nós vamos começar com o texto de João capítulo 20, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o corpo do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu que no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Bom, gente, existem muitas teorias que negam a ressurreição de Jesus, e nós vamos encerrar essa aula de evangelhos fechando com o tema das evidências históricas da ressurreição de Jesus. Para isso eu vou passar por alguns textos bíblicos com vocês. Eu peço que vocês, alunos do CTL Online, também procurem esses textos na Bíblia de vocês. Nós vamos agora a Mateus capítulo de número 28. Mateus 28, nos versículos de número 1 até o versículo de número 10. Mateus 28, versículo de número 1 até o versículo de número 10. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. No início de sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve, mais especificamente no capítulo 1, verso 4, que Jesus foi poderosamente demonstrado Filho de Deus por meio de sua ressurreição dos mortos. Está em Romanos capítulo 1, verso 4. O apóstolo Paulo está com toda a convicção de que a ressurreição de Jesus dos mortos é uma evidência de que ele de fato é o Filho de Deus. Uma das pessoas que mais foi influenciada pelo apóstolo Paulo
foi Lucas. Lucas basicamente escreve a partir daquilo que ele ouviu da boca do próprio apóstolo Paulo. E quando Lucas escreve Atos, capítulo de número 1, versículo de número 3, Lucas afirma que há muitas provas incontestáveis acerca da ressurreição de Jesus. Talvez a pergunta que nós possamos fazer, se há muitas provas da ressurreição de Jesus e são provas incontestáveis, quais são estas provas? Lucas falou que elas são incontestáveis. E eu quero dizer para vocês que existem pelo menos 4 provas ou 4 marcas que evidenciam que a ressurreição não foi um mito, não é uma mentira, não foi um embuste. Há 4 evidências da ressurreição que Lucas está certo quando diz que existem provas irrefutáveis. E Paulo está certo quando diz que a ressurreição prova que de fato Jesus é o Filho de Deus. Então nós vamos fazer essa caminhada com vocês por alguns textos bíblicos para mostrar para você, aluno do CTL, quase que uma aula apologética de defesa da nossa fé, porque nós precisamos aprender a defender a nossa fé dos ataques dos céticos, daqueles que não creem. Nós precisamos estar prontos a responder à razão da nossa fé, tá bom? Então essas últimas duas aulas que eu estou dando sobre evidências médicas da morte de Cristo e agora as evidências históricas da ressurreição, visam exatamente capacitar você, irmão, irmã, ou obreiro, pastor, bispo, apóstolo, não sei quem é que está do lado de lá da tela, visa capacitar você a dar algumas respostas aos céticos. Então vamos lá, será que Jesus de fato ressuscitou? Voltando às perguntas que eu fiz agora há pouco, será que alguém não roubou o corpo de Jesus para forjar uma ressurreição? Se alguém roubou o corpo de Jesus, como eles teriam conseguido passar pelos guardas romanos à porta do túmulo? Será que os soldados teriam dormido? Ou será que os soldados foram subornados? Como eles conseguiram afastar a pedra na entrada do túmulo sem que os guardas vissem? Será que as mulheres encontraram um túmulo vazio porque elas erraram de túmulo? Estariam tendo alucinações psicológicas os discípulos que disseram ter visto Jesus após a sua morte? Então são essas as perguntas que eu pretendo ir respondendo com vocês devagarinho. Existem 4 evidências da ressurreição de Jesus. Evidências irrefutáveis. A primeira delas, que eu vou estar colocando aí do lado na tela para vocês verem, é: o sepulcro estava vazio. O sepulcro estava vazio. A maior parte das religiões celebram os seus fundadores indo no túmulo deles, onde os restos mortais deles lá se encontram. Pelo menos é o caso da maioria dos fundadores das grandes religiões do mundo, como Siddhartha Gautama, o Buda, e por aí vai. Você vai lá no túmulo, você encontra eles lá, os restos mortais. No nosso caso, da fé cristã, o túmulo está vazio, e está vazio há mais de 2000 anos. O sepulcro vazio é a primeira evidência, gente, da ressurreição de Jesus. As narrativas dos 4 evangelhos principiam com a chegada, com a visita de certas mulheres ao sepulcro, e essas mulheres chegaram bem cedo no sepulcro. Quando chegaram lá, elas ficaram estupefadas, assustadas até, ao descobrirem que o corpo do Senhor havia desaparecido do túmulo, e o túmulo estava vazio. Após as mulheres saírem com esta mensagem de que o túmulo estava vazio, os discípulos de Jesus, até aqueles mais acovardados que fugiram no dia da ressurreição, eles começam a pregar que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, e fazem isso com ousadia. Mas os céticos, as pessoas que não creem na Bíblia, as pessoas que não creem no fato de que o túmulo estava vazio, no entanto, os céticos vão tentar refutar essa evidência. No entanto, é importante destacar que os céticos poderiam desmentir, se fosse mentira, de que o túmulo estava vazio, os céticos poderiam desmentir isso a qualquer momento. Bastava dar alguns passos e chegarem lá no túmulo de José de Arimateia e dizerem para o mundo inteiro: é mentira desses discípulos, o corpo está aqui. Venham aqui que vocês vão encontrar o corpo dele, está aqui. Por que os céticos não levaram as pessoas ao túmulo de Jesus para mostrar que os discípulos pregavam uma mentira? Por que os fariseus, os saduceus, não levaram as multidões até o túmulo, abriram o túmulo e mostraram para todos os restos mortais de Jesus,
ficaria muito claro que os discípulos mentiam, que as mulheres mentiam. No entanto, isso não foi feito pelos judeus, isso não foi feito pelos fariseus, isso não foi feito por Anás e Caifás, os principais dos sacerdotes, isso não foi feito por ninguém do Sinédrio, porque de fato o túmulo estava vazio. De fato, Jesus não estava dentro daquele túmulo. Porém, para explicar isso, os céticos dão algumas teorias, algumas respostas. Eles dizem, por exemplo, em primeiro lugar, há a teoria de que as mulheres foram ao túmulo errado. De fato, o túmulo estava vazio, mas porque as mulheres foram ao túmulo errado. Eles dizem o seguinte: ainda era escuro, o próprio texto bíblico diz que ainda era escuro, e essas mulheres estavam emocionalmente abatidas. Emocionalmente abatidas, facilmente elas poderiam ter cometido esse engano, chegaram num lugar escuro, emocionalmente abatidas, acabaram não prestando muita atenção e chegaram num túmulo que acharam que era o túmulo que Jesus tinha sido posto e verificaram que o túmulo estava vazio e saíram dizendo para o mundo que Jesus ressuscitou. Essa teoria, gente, de que as mulheres foram no túmulo errado, parece bem plausível a princípio, mas ela não resiste a um exame mais profundo. Ela não resiste, por exemplo, a um estudo mais detalhado do texto. Porque se nós observarmos o texto bíblico, e agora eu vou dar para vocês as refutações, é verdade que João diz que as mulheres, quando foram para lá, ainda era escuro. O capítulo 20 de João, versículo de número 1, diz, sendo ainda escuro. Porém, Lucas, que é bastante detalhista, quando descreve essa mesma cena lá em Lucas 24, no versículo de número 1, o Lucas diz que era alta madrugada. Então João diz, estava escuro, era escuro. Por quê? Lucas diz, porque era alta madrugada. Mas Marcos, quando escreve o mesmo episódio, lá em Marcos no capítulo 16, no versículo de número 2, Marcos afirma que era ao despontar do sol. Então, que momento as mulheres foram no túmulo? Bom, ainda era escuro, porque era alta madrugada, mas já estava para despontar o sol. Perceberam como é bom você analisar Mateus, Marcos, Lucas e João? Você consegue captar nos sinóticos, você consegue captar momentos da história. Não era por volta de meia-noite, era algo em torno de 6 horas da manhã. Aquele momento em que você acorda, ainda está escuro, ainda é madrugada, porém já está para despontar o sol. É só você conferir João 20, verso 1, Lucas 24, verso 1 e Marcos 16, verso 2. Então, se elas erraram o túmulo porque foram de noite, estava escuro, era muito fácil resolver esse problema, porque já estava amanhecendo o dia. Ao amanhecer o dia, perceber-se-ia então que, fomos no túmulo errado, estava vazio porque fomos no lugar errado. Vamos no lugar certo, porque já amanheceu o dia. Se erraram porque estava escuro, então elas poderiam ter corrigido esse erro ao clarear do dia. Perceberam? Então essa afirmação de que as mulheres encontraram um túmulo vazio, porque elas estavam emocionalmente abatidas e era escuro, ele não resiste aos detalhes do próprio texto bíblico. Uma outra coisa que eu quero destacar para vocês sobre as mulheres é que elas não eram tolas. Pelo menos duas dessas mulheres, que a história, os céticos dizem que erraram o túmulo, pelo menos duas delas tinham visto onde José de Arimateia e Nicodemos colocaram o corpo. Convido você a dar uma olhada aí em Marcos, no capítulo de número 15, Marcos 15, verso 47. Vamos lá? Marcos 15, 47 diz: Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Deixa eu ler o 46 também, que é para fazer um pano de fundo. O qual compraram um lençol fino, tirando-o da cruz, envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, revolveu uma pedra para a porta do sepulcro, ou seja, esse é o momento do sepultamento de Jesus. E aí o 47 diz que Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Então esse argumento de que as mulheres erraram o túmulo
parte do pressuposto de que elas foram no túmulo errado. Não tem como você ir no túmulo errado. Ah, era de noite. Sim, mas ao amanhecer o dia você teria consertado esse erro. Ah, elas não sabiam exatamente onde era o túmulo. Pera lá, acabei de ler em Marcos 15:47 que pelo menos duas dessas mulheres sabiam onde era o túmulo, sim, porque duas delas estiveram no túmulo correto. Então, se tivessem errado o túmulo, as duas mulheres que sabiam onde era o túmulo, que estiveram no momento do sepulcro, no momento do sepultamento, essas duas mulheres teriam corrigido. Vem comigo também em Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 55. Lucas 23, versículo de número 55. Aqui nós temos também a mesma informação. Diz assim o 55: E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como Jesus foi posto, e como foi posto o seu corpo. Aí voltaram elas e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Ou seja, nesses dois textos, de Marcos 15, verso 47, no texto de Lucas 23, 55, mostra claramente que as mulheres, e pelo menos duas delas, em Marcos 15, 47 menciona o nome, sabiam onde Jesus foi sepultado, porque estiveram presentes no momento do sepultamento. Então essa teoria de que o túmulo estava vazio porque as mulheres era escuro, ou porque as mulheres erraram no túmulo, porque as mulheres não sabiam, não resistem aos dados. Porque se erraram porque estava escuro, era só esperar amanhecer o dia que perceber-se-ia que erraram o túmulo. Mas não foi que elas foram no túmulo errado. Não é que elas não sabiam onde era o túmulo. Simplesmente elas foram no túmulo certo. Mas ele estava vazio mesmo. E ao amanhecer do dia verificou-se que o túmulo certo estava de fato vazio. Outra informação que eu quero dar para vocês é o seguinte. Elas acompanharam todo o processo do sepultamento. Mateus capítulo 27, verso 61, diz que elas estavam sentadas em frente à sepultura. Eu repito, Mateus 27, 61. As mulheres estavam sentadas em frente à sepultura. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas e João diz que as mulheres estavam lá. As mulheres estavam sentadas para o lado de fora. Alguns nomes são mencionados. Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago. Aliás, as mesmas duas, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, que estiveram no sepulcro, voltaram de madrugada levando com elas Salomé. Quando a gente lê Marcos, capítulo 16, verso 1, a gente percebe que Salomé está colocada nessa história. Então tem Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, tem Salomé. E se vocês lerem Lucas 24, versículo 10, diz que Joana e as demais que estavam com ela. Então você tem Maria, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, estava também Salomé, Marcos 16, 1, estava Joana, as demais mulheres estavam com elas, então tinham várias mulheres no dia do sepultamento. De sorte que se uma delas tivesse se enganado com respeito ao sepulcro, ou ao caminho, porque era escuro, ou for no túmulo errado, se uma delas tivesse errado o caminho, eu não tenho dúvida que naturalmente as outras mulheres que também estiveram no túmulo teriam corrigido a rota. Ou seja, dizer que elas não sabiam, que uma delas não sabia, ou que algumas delas não sabiam o local do túmulo, é uma farsa, é uma mentira, porque elas estiveram no sepultamento. Então esse argumento de que o túmulo estava vazio porque elas erraram no túmulo é simplesmente ridículo, para ser bem sincero. Ainda dou mais um exemplo para vocês, alunos do CTL. Caso elas estivessem mesmo enganadas com relação ao sepulcro, o texto que eu li no começo dessa aula, o texto que eu li, no capítulo 28, diz que Pedro e o discípulo amado, quando ouviram a mensagem, também correram para o túmulo. E ao chegarem ao túmulo, também perceberam que o túmulo estava vazio. E a pergunta é, será que eles também se equivocaram sobre o túmulo? Teria também Pedro e João estado equivocados com respeito ao túmulo? Eles não poderiam ter revelado para as mulheres que elas cometeram um engano?
Não, eles foram no mesmo túmulo que elas foram, todos eles sabiam qual era o túmulo e chegaram lá, não encontraram ninguém no túmulo. Obviamente que Pedro e João poderiam ter chegado no túmulo verdadeiro então, se elas foram no túmulo errado, chegado no túmulo verdadeiro, visto que Jesus ainda estava lá, poderia ter voltado e revelado às mulheres que elas tinham cometido um engano. Ou será que Pedro e João também cometeram o mesmo engano e foram no túmulo errado? Se foram no túmulo errado, será que José de Arimateia, por exemplo, que era o dono do túmulo, o túmulo era de um homem rico, José de Arimateia, será que José de Arimateia não poderia ter corrigido, dito assim, olha, vocês todos erraram o túmulo é isso aqui, ó, venham ver. E aí teria levado eles no túmulo e dito para eles, está selada, a pedra está selada, o túmulo não foi removido, a pedra. Ele está aqui ainda, vamos remover, vou mostrar para vocês que ele está lá. Ou será que José de Arimateia e Nicodemos, que estava com José de Arimateia no sepultamento, será que eles também erraram o próprio túmulo de José de Arimateia? Ou seja, eu acho que eu já te dei evidência suficiente para você ver que a teoria de que o túmulo estava vazio porque erraram o túmulo, ela não resiste aos fatos. Erraram porque era de noite? É fácil, espera amanhecer o dia e resolve o problema. As mulheres erraram porque ela não sabia onde era, então as outras mulheres também não sabiam, só que elas todas estavam lá no sepulcro, no túmulo, na hora do sepultamento. Elas erraram o caminho, Pedro e João teriam consertado isso, ou Pedro e João também teriam errado o túmulo. José de Arimateia e Nicodemos teriam corrigido o erro das mulheres de Pedro e João, se tivessem ido no túmulo errado. Ou será que José de Arimateia também teria errado o próprio túmulo que ele comprou para a família? Então essa teoria de que as mulheres foram no túmulo errado, gente, elas não resistem aos fatos. Na verdade, Jesus ressuscitou e o túmulo estava vazio mesmo. Há uma segunda teoria que diz que o túmulo estava vazio porque, na verdade, Jesus não estava morto. É a teoria do desfalecimento. Os que creem nisso querem levar-nos a crer que Jesus, na verdade, não tinha morrido quando foi colocado naquele túmulo, que ele apenas tinha desmaiado, depois ele voltou a si, se apresentou aos seus discípulos. O argumento é de que o próprio Pilatos tinha se surpreendido de que Jesus já estivesse morto, e acredito que já tratei disso com vocês na nossa última aula sobre as evidências médicas da morte de Jesus. A evidência, no entanto, nos mostra que, sim, ainda que Pilatos estivesse surpreso do fato que Jesus teria morrido muito rápido, nós precisamos lembrar o texto de Marcos 15, verso 44 e verso 45. Marcos, capítulo de número 15, verso 44 e 45. Nós precisamos nos lembrar desse detalhe. 44 e 45 diz: Pilatos se admirou de que Jesus estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Por mais que Pilatos estivesse surpreso de que Jesus já estivesse morto, o soldado, o centurião, garantiu que Jesus estava morto. E centurião é o chefe de uma centúria, é um chefe de 100. Era uma pessoa responsável. Se ele deixasse Jesus descer vivo da cruz, o soldado romano pagava com a própria vida. E nós lemos na última aula que o soldado, para tirar esta dúvida, eles eram peritos em matar, e para tirar esta dúvida, ele cravou a lança na lateral de Jesus, perfurando o coração de Jesus. Então, a teoria do desmaio, a teoria do desfalecimento, ela não resiste aos fatos. E quando ela cita que Pilatos fica surpreso, Pilatos está surpreso porque Jesus morre rápido, porém Pilatos não libera o corpo sem que antes o centurião certificasse para ele que Jesus estava de fato morto. E algumas perguntas não querem se calar. Será que depois de tudo que Jesus passou, ainda é coerente pensarmos que ele poderia sobreviver no estado em que ele estava, a 72 horas dentro de um túmulo? Será que ele poderia sobreviver a 72 horas num lugar escuro, frio, úmido,
sem entrada de ar, porque o túmulo foi lacrado, foi vedado, você já vai entender isso. Poderia ele sobreviver a 72 horas dentro do sepulcro de pedra, sem nenhum aquecimento, sem nenhum alimento, nem tampouco cuidados ou remédios especiais para seus ferimentos? Será que poderia ele remover uma pedra de 2 toneladas que tapava a boca do túmulo? E isso, é claro, sem perturbar a guarda romana que estava para o lado de fora, guardando um túmulo? Gente, sinceramente, isso é um absurdo. Acreditar que Jesus apenas desmaiou e saiu do túmulo vivo é um absurdo. Para quem não conhece a surra romana, para quem não conhece o que é uma hematitrose, para quem não conhece a dor que é do esmagamento una, para quem não sabe o que é acidose respiratória, para quem não sabe o que é choque hipovolêmico, eu recomendo a quem pulou a última aula, eu ensino sobre tudo isso na última aula. Jesus chega na cruz em estado precário, possivelmente ele teria morrido só do açoite que ele sofreu lá no poste romano. Agora, sair da cruz com mãos e pés furados, com a costela e o coração perfurado, empurrar uma pedra de 2.000 quilos, de 2 toneladas aproximadamente, empurrar a pedra, enganar a todos os soldados que estão para o lado de fora e sair dizendo que ressuscitou. Me desculpa, gente, mas para um cético acreditar nisso, o cético tem que ter mais fé do que eu. Porque eu não acreditaria que isso aqui é possível. Eu não tenho fé para acreditar que isso é possível. Então quem acredita que Jesus só estava desmaiado depois de tudo que aconteceu e que ele conseguiu sobreviver a 72 horas do túmulo sem comer, sem beber, sem medicação e conseguir empurrar 2.000 quilos de pedra, desculpa, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Tá bom? Então pega esse exemplo aí. A primeira evidência da ressurreição é o túmulo está vazio. Eles argumentam que está vazio porque as mulheres foram no túmulo errado. Já dei todos os argumentos para vocês de que não tem como as mulheres terem errado o túmulo. O túmulo está vazio, eles dizem, porque roubaram, porque Jesus estava desmaiado. Desculpa, não resiste às evidências médicas da morte de Cristo. A terceira teoria sobre o túmulo estar vazio é aquela que diz que o roubo do corpo de Jesus aconteceu e que os discípulos removeram o corpo. Então eles dizem, o túmulo está de fato vazio porque roubaram o corpo do Senhor Jesus. Ou os discípulos removeram o corpo de Jesus do túmulo. Por isso o cristianismo prega que o túmulo está vazio, porque o que aconteceu na verdade foi um roubo do corpo. Bom, esses foram os boatos, que nós temos que até reconhecer que esses boatos do roubo do corpo, eles surgem dos próprios judeus alguns dias após a morte de Cristo. Quando Pilatos permitiu a remoção do corpo para ser sepultado, uma comitiva dos principais sacerdotes e fariseus fizeram um pedido para Pilatos. E esse pedido que eles fizeram para Pilatos, nós encontramos em Mateus 27, 62 ao 66, que diz assim: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos no verso 65: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo, eles seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então essa teoria do roubo do corpo, que o túmulo estaria vazio porque o corpo seria roubado, ela já acontece aqui durante os momentos do sepultamento de Jesus. Não é uma teoria nova do século XXI, do século XX, do século XVIII. Ela já acontece poucas horas após o sepultamento de Jesus. Mas os guardas não conseguiram impedir a ressurreição. Foi colocada a guarda lá no túmulo, selaram a pedra. A última palavra aqui do verso 66 do capítulo 27 de Mateus
é que a pedra estava selada. Os guardas foram colocados lá. Mas os guardas não conseguiram impedir a ressurreição. Como é que nós sabemos disso? O capítulo 28, o versículo 11 a 15, nos mostra que eles não conseguiram impedir a ressurreição. Eles vieram relatar depois o acontecido, quando foram subornados para mentirem. Veja isso. Os guardas foram subornados para mentirem. Mateus 28, verso 11 até o 15. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: digam assim, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram.